Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para um irmão, né? Que estão necessitados dessa informação. E peço também paz e amor, né? Amor em movimento nos corações, né? E com a fraternidade, né, nesse momento que estamos passando de transição planetária, no final da transição planetária, né, e em relação aos flagelos destruidores, né, peço paz, né, para o Brasil, para os Rússia e Ucrânia, para Israel e Palestina com Hamas, para todos os países do planeta Terra de prova e expiação. Peço a permissão a Deus para dar início aos nossos trabalhos de estudo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Né? Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial. Né? Antes de começar o estudo, perdoe, antes de fazer o estudo do Evangelho, vamos um comentário, um convite, né? A partir do dia 25 de janeiro de 2024 vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. Imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinemas, né? A irmão que não tiver um cinema na sua cidade, procure um cinema próximo à sua cidade, que tenha uma cidade próxima à sua cidade que tenha cinema. Geralmente nos shoppings tem cinemas, então procure saber se na sua cidade tem shopping e se dentro desse shopping tem cinema, então vá ao cinema. A narrativa do contexto do filme Nosso Lar 2 é de um mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita sua morte. Então os mensageiros vêm fazer esse resgate desse espírito, né? Então nesse contexto. Outra observação é que o filme Nosso Lar 2, ele não é, a sua narrativa não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então vá ao cinema. Eu estou na quarta temporada, na terceira temporada, né? A primeira temporada foi o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A segunda temporada, Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos, pelo médium Ercílio Marques, Pergunta e Resposta. E essa terceira temporada é o livro O Evangelho, de novo, retornando, segundo o Espiritismo, pelo autor Allan Kardec, né? Então, como funciona o meu estudo, né? Esse do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentários e prece final. Então, vamos à leitura. Ela se dirige para o que é puro, eterno e imortal, e sendo da mesma natureza, fica aí ligada há tanto tempo quanto o possa. Então, seus descaminhos cessam, porque está unida o que é imutável. E esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, se ilude para apreciá-las com justeza, e é preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, pois, deve, de alguma sorte, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito, é o que ensina o Espiritismo, capítulo 2, número 5. Item 3. Enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo
nos suscitam 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar. Ademais, ele nos enche de desejo, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível ser sábio no instante. Mas, se é possível nada conhecer com pureza enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de 2 coisas. Uma, ou que não se conheça jamais a verdade, ou que se conheça depois da morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de se esperar com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso, os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer. A morte não lhes parece de nenhum modo temível. O céu e o inferno, a primeira parte do capítulo 2, a segunda parte do capítulo 1. Eis aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por intermédio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui senão as almas de elite, já depurada. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Item 4. A alma impura, nesse estado, está entorpecida e arrebatada de novo para o mundo visível, pelo horror daquele que é invisível e material. Ela erra, então disse ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu por vezes fantasmas tenebrosos, como deve ser a imagem das almas, que deixam o corpo sem estar inteiramente puras, né? E o que retém alguma coisa de forma material. O que faz com que o olhar possa percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçadas a errarem nesses lugares, onde carregam castigo da sua primeira vida, e onde continuam a errar, até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduzam-nos a um corpo, e então elas retornam, sem dúvida, aos mesmos costumes que durante sua primeira vida foram objeto de suas predileções. Só um minutinho, vou tomar só um golinho de chá aqui. Então vamos entender aqui a narrativa do contexto desse texto. Ele coloca, ele fala da distinção da inteligência material da inteligência espiritual. Quando ele vai falando do corpo e da alma, né? Quando ele fala que o corpo, né, quando o homem só trabalha só pelo corpo, ele só está trabalhando a inteligência material. É por aí que vem os equívocos, vem os erros. Quando esse homem começa a trabalhar a inteligência espiritual, aí vem a sabedoria. Por quê? Porque ele não fica mais preso mais à inteligência material. Ele vive na matéria, mas ele trabalha a inteligência espiritual. Por isso que ele fala dos espíritos puros e impuros. Impuros é aqueles que estão presos ainda. Aí ele fala daqueles que ficam vendo sombras, vendo fantasmas, né, vendo os espíritos do mal. Esses espíritos estão ali ainda. Por quê? Porque eles estão presos à matéria, ao materialismo, né? Então esses espíritos vão aparecer para eles, até chegar um dia que esses espíritos vão se depurarem. Então é nesse contexto que ele coloca aí. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré,
E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão a necessitar dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e assistiram. Aleluia. Amém.